Isso é que talvez a igreja seja nos nossos dias, um sal insípido, um sal que perdeu suas características, uma igreja que coloca nas suas placas, ministério fulano de tal, como se a igreja pertencesse a alguém, se esqueceu de Gênesis 11, o problema de Babel. As pessoas estão construindo zigurates, grandes edifícios como naquela época. Vamos construir um grande edifício e vamos colocar ali esse edifício grande para que tornemos célebre o nosso nome. Na igreja só tem lugar para uma estrela. Hoje tem fofoca gospel, hoje tem celebridade gospel. É por causa disso que a sociedade vai apodrecer cada vez mais, porque a igreja já perdeu há muito tempo a sua característica de pureza, de santidade, de um compromisso único e inegociável com a exaltação de Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. Bom, e para nós que ficamos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, leremos dos versos 13 até o verso 16. E hoje nós estamos chegando à nossa 10ª e última mensagem dessa série de mensagens bíblicas, cujo título é Biblicamente Contextualizados. E por meio dessa série de mensagens, nós somos desafiados pela palavra de Deus a procurar uma intercessão, a procurar uma maravilhosa conjugação que nos é apresentada na Bíblia Sagrada. A conjugação entre ortodoxia, fidelidade, conhecimento profundo e submissão completa da nossa vida à palavra de Deus, conjugada com relevância, com uma vida que é significativa, com a prática da fé para os nossos dias, entendendo as demandas do nosso tempo, das pessoas que nos cercam, dos lugares nos quais nós passamos, e entendendo que nós temos em Deus, por meio da palavra dele, a resposta, a solução, a esperança para esses conflitos que vão atordoando pessoas, instituições, localidades. Então nós queremos uma fé que seja fiel e relevante, que tenha ortodoxia e ortopraxia, que entenda que fidelidade e relevância são fundamentais para que a igreja de Jesus Cristo cumpra a sua missão. E hoje nós vamos terminar falando sobre o engajamento e a eficácia missional. E esse texto de Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16, vão nos ensinar nesse sentido. Oremos mais uma vez. Senhor, temos diante de nós nesse momento a Tua maravilhosa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é que santifica o Teu povo na verdade. Ela é um instrumento, Senhor, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a Tua igreja baseada na Tua palavra. Por isso, nesse momento, Senhor, nós pedimos, abre os nossos ouvidos, que possamos não meramente escutar, desenvolvendo o sentido da audição, mas que possamos ouvir, abrindo o nosso coração para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajude-nos, Senhor, a sermos ouvintes maduros, que ouvem com discernimento, com sensibilidade espiritual, e que praticam em seu viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Quanto a mim, Senhor, a minha oração é aquela de 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Ajuda-me a ser encontrado, Senhor Jesus, como um despenseiro fiel. E é em Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Bom, ao longo dessa série nós percebemos que um cristão possui uma identidade, uma vocação. A identidade de um cristão é quem ele é, a partir do momento que ele pertence, que ele rende a sua vida ao domínio amoroso de Jesus Cristo, ao domínio perfeito e espetacular de Jesus Cristo. Ele passa a ser um adorador do Deus vivo e verdadeiro. E a razão do seu viver é
preciso viver para adorar o meu Senhor. Essa é a sua identidade. Ele passa a ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Isso é quem ele é. Essa é a sua identidade cristã. Mas toda identidade provoca uma vocação, nos traz uma forma de viver. O que eu vou fazer em razão de quem eu sou? E se a identidade cristã me diz que eu sou um adorador do Deus vivo e verdadeiro, de Jesus Cristo, o Deus Filho, a vocação cristã me mostra como eu vou viver de maneira a agradar o Senhor da minha vida. E o Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 28, dos versos 18 ao verso 20, ele resume a missão. Ele faz uma síntese da maneira como seus discípulos deveriam viver. Ele faz um maravilhoso resumo de como seria a nossa vocação. Ide por todo o mundo, faça discípulos de todas as nações. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a identidade cristã é de sermos discípulos de Jesus, a vocação cristã é de fazermos discípulos de Jesus Cristo, por onde o Senhor nos mandar. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que ele fala claramente de um engajamento na missão. E ao mesmo tempo, ele nos mostra a eficácia, o resultado maravilhoso, tão proveitoso que esse engajamento produz. E eu gosto muito dessa palavra engajamento. E ela é uma palavra muito difícil de nós percebermos na prática nos nossos dias. Tanto é que ela não faz parte de uma maneira muito agradável do vocabulário da maioria das pessoas. Porque engajamento significa uma radical responsabilidade. Engajamento significa um profundo, intenso, um real comprometimento. E nós vivemos numa sociedade que só quer consumir coisas, pessoas, valores, circunstâncias, mas não quer ter o pertencimento proveniente disso. E dava para falar tanta coisa com relação a isso, mas eu vou fazer uma grande fuga ao tema e eu preciso me policiar. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com as pessoas, não querem compromisso com organizações, não querem compromisso com a própria sociedade. As pessoas sabem muito bem reivindicar os seus direitos, mas em nada querem se submeter aos seus reais deveres. E por isso a palavra engajamento dentro da igreja também começa a ficar desgastada. E não é à toa que áreas do conhecimento humano, como a sociologia da religião, filosofia da religião, começa a cunhar algumas expressões, e expressões do tipo consumidor da fé. Quem é o consumidor da fé? Ele usa Deus como um Aladim, e a igreja é a lâmpada mágica. Ele vai à igreja, esfrega essa lâmpada, e aí ele espera que o gênio da lâmpada apareça, e que o gênio da lâmpada viva e exista para cumprir os seus desejos, na grande maioria pecaminosos, egoístas, gananciosos e no final das contas destruidores. As pessoas sabem muito bem invocar a Deus ou lembrar da existência de Deus quando tem alguma necessidade, mas não querem ter um relacionamento de aliança, um vínculo que deve ser indissolúvel, que não pode ser partido, que não deve ser rompido. As pessoas não querem o pertencimento proveniente da bênção de Deus, mas querem, acima de tudo, a bênção de Deus sobre as suas vidas. Então falar de engajamento é algo difícil. E a gente começa a perceber que, se ser cristão significa ser discípulo de Jesus, um adorador de Deus, e de ser seguidor, fazer discípulos para Jesus, ir por todo o mundo realizando uma missão, a gente começa a perceber algumas coisas muito difíceis na igreja que se diz igreja de Deus. Porque as pessoas estão cada vez menos compromissadas com a igreja. Isso que nós estamos percebendo aqui nos nossos dias, isso que nós percebemos nessa noite, a recepção de 22 pessoas à membresia dessa igreja, é algo contracultural. Porque as pessoas não querem mais vínculos com instituições, as pessoas não querem mais compromisso com a igreja de Deus, mas querem as bênçãos de Deus provenientes da relação e do jorrar que Deus faz por meio da sua igreja. Portanto, quando nós olhamos para esse texto nos fala que um discípulo de Jesus tem compromisso real. Ele está vinculado de fato. Ele tem engajamento para realizar a missão. Mas é maravilhoso perceber que esse engajamento não traz frustração para os discípulos de Jesus. Imagine você, por exemplo, se você pudesse pegar um pouquinho de quem você é
e um pouquinho daquilo que você tem, e você tivesse que fazer um investimento, e todo investimento traz inseguranças, traz riscos. Imagine você que você se empenha com esse pouquinho daquilo que você é, e com esse pouquinho que você tem, e você vai com todas as forças, se esforça da melhor maneira possível, é o mais zeloso nesse tipo de investimento, de empreendimento que você está fazendo, e você se dedica com o seu melhor, e chega no final, o resultado não é obtido, esse empreendimento fracassa, e você perde um pouquinho de quem você é, e perde um pouquinho daquilo que você tem. Seria extremamente frustrante, não é? E aí, se aparecesse um novo empreendimento para você, você ficaria seguro ou cada vez mais reticente, cada vez mais relutante de entrar nesse empreendimento? A coisa mais espetacular que há é que pessoas, por melhores que elas sejam e por mais que elas nos amem, elas vão nos frustrar em algum momento por causa da luta que elas têm contra os seus pecados particulares. É maravilhoso a gente pensar que organizações, por melhores que sejam as suas finalidades, suas razões de existir, elas vão nos frustrar em algum momento, pelas limitações que elas tenham, por melhores que elas sejam. Não existe organização perfeita. Mas em Deus, em Jesus Cristo, todo e qualquer esforço, todo e qualquer empreendimento, toda e qualquer entrega que nós façamos das nossas vidas ou daquilo que pertence ao nosso viver, nunca vai ser frustrado. Porque em Jesus Cristo nós nunca nos frustramos. E é fantástico você perceber que o engajamento na missão, portanto, é o tipo de investimento mais eficaz que há sobre a face da terra, porque produz resultados nessa vida, e nós percebemos aqui os resultados nessa noite. Mas esses resultados são os únicos resultados, o único empreendimento que vai ter lucratividade, entre aspas, para a eternidade, chama-se igreja. Porque todos os demais empreendimentos financeiros, humanos, acadêmicos, de saúde, de lazer, e por mais que todas essas coisas sejam boas e tenham sido criadas por Deus, estão restritas a essa vida. A gente não vai cair na ingenuidade de fazer como os faraós do passado, que no seu processo de mumificação, de embalsamento, queriam ser enterrados com seus tesouros, porque na hora que eles enfrentassem a vida, depois dessa vida, eles achavam que ia levar algum tipo de lucro ou de investimento feito nessa vida para a eternidade. Agora o investimento no reino de Deus é diferente. O único investimento que traz os lucros mais fantásticos para essa vida, e que traça e ferrugem não pode corroer, e que ladrão não pode roubar, e que circunstância adversa econômica não tem a capacidade de tragar. A maior riqueza da vida é o investimento que a gente faz no reino de Deus. E é isso que o texto nos fala. Tenham um compromisso com a missão e percebam o resultado que Deus produz a partir desse investimento. E Deus usa, através do Deus Filho Jesus Cristo, nesse texto que foi inspirado por meio do evangelista Mateus, ele usa duas ilustrações para nos mostrar sobre esse engajamento na missão e sobre a eficácia desse nosso envolvimento na missão. E o primeiro elemento é um elemento muito simples, conhecido por todos nós praticamente. O texto nos diz: vocês, igreja de Jesus Cristo, vocês são o sal da terra. E aí, para explicar isso um pouquinho, a gente precisa fazer um deslocamento temporal. Eu não posso pensar 2100 anos depois, numa realidade de 21 séculos atrás, pensando que funciona da mesma forma nos nossos dias. Quando o texto diz: vocês, igreja de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, são o sal da terra, eu preciso entender qual que é a finalidade do sal naquela época. E continua sendo a mesma finalidade hoje, com algumas pequenas diferenças. Naquela época não existia luz elétrica. Por causa disso, não existia sistema de refrigeração. E por causa disso, a gente não tinha as nossas tão proveitosas geladeiras e refrigeradores nas nossas casas. Quando alguém comprava uma carne, por exemplo, sabe o que acontecia? Acontecia a partir do momento da compra, do sacrifício daquele animal, da separação das partes daquela carne, etc, etc. Ali já começava um processo de decomposição. Ali já começava um processo de deteriorização daquela carne, daquele alimento. Ali começava um processo de putrefação. E só tinha um elemento que intervia nessa situação, impedindo esse apodrecimento daquele alimento que deveria ser fresco e de fato saciar a fome e a necessidade das pessoas. O que as pessoas faziam? Enchiam a carne de sal. Para quê? Para impedir o avanço desse apodrecimento. Mais do que isso, nós sabemos muito bem dos nossos dias.
E aqui na nossa igreja, nós temos um irmão que é um exímio churrasqueiro. E quando nós participamos do churrasco na casa dele, e a gente tem alguns momentos de comunhão, na primeira vez eu falei assim: fulano, nosso querido irmão Carlos, falei: Carlão, essa carne que você faz é gostosa demais, esse churrasco é gostoso demais, cara, qual que é o seu segredo? É o corte, é a carne. O que ele sempre fala? E ele está sempre convidando os irmãos da nossa igreja, a gente sabe disso: Carlão, agora eu estou dentro d'água, o pessoal vai vir atrás de você. O que ele faz? Ele fala sempre: o segredo é o sal. Por quê? O sal, se utilizado na medida correta, ele tem a capacidade de destacar da melhor maneira possível o sabor daquele alimento. Sabe o que acontece nos nossos dias? A nossa sociedade é como se fosse esse alimento, e a igreja é o sal que Deus levanta para esse mundo. Quando você olha a nossa sociedade, ela cada vez apodrece mais. E ela apodrece porque a partir do pecado original, esse movimento de putrefação foi instalado. O pecado, de acordo com a Bíblia, ele traz morte. O resultado, o salário do pecado é morte, de acordo com a carta de Paulo aos Romanos. E por causa do avanço do pecado, a gente vê a destruição, o apodrecimento, a putrefação da nossa sociedade. A gente tem cada vez mais tecnologia e cada vez menos tempo. A gente tem cada vez mais estudos e as pessoas são cada vez mais insensíveis, mais ignorantes umas com as outras. A gente percebe o avanço da promiscuidade. A gente percebe o avanço das drogas. A gente percebe tantas e tantas mazelas na nossa sociedade. Por quê? E aí a gente precisa entender o nosso papel como igreja. O sal que Deus levantou para a sociedade chama-se igreja. E sabe qual que é o problema na nação brasileira? Isso diz respeito a mim, que me digo parte da igreja de Jesus Cristo, e diz respeito a você, se Jesus Cristo é de fato o Senhor e Salvador da sua vida. Olha que coisa interessante. Cada vez mais cresce o número de evangélicos no Brasil. Um fenômeno de crescimento religioso que é estudado em várias áreas. Só que olha que interessante. Cresce o número de evangélicos. Cresce a prostituição. Cresce a promiscuidade. Cresce o consumo e o tráfico de drogas. Cresce a violência. Cresce a desigualdade social. Que sal é esse? Sabe por que a sociedade está sem sabor? E pessoal, está ficando chato de viver. Você já viu quando você come uma comida que você sabe que os ingredientes da comida são frescos, são bons, mas você come aquela comida sem sal, você fala: cara, preciso colocar um sal aqui. E se não tem o sal, você come aquilo ali porque você está com fome, porque a vontade que dá é de parar de comer. Você sabe que precisa comer para se alimentar, porque senão você para. Pessoal, a gente não tem mais referências na nossa sociedade. Sociedade é chata. Sociedade não traz prazer nenhum para a gente viver nessa sociedade, porque ela está sem sabor. E sabe por que a sociedade está apodrecendo? Porque eu como igreja, e talvez você como igreja, nós não estamos cumprindo o nosso papel. O instrumento que Deus levantou para que o avanço do pecado fosse retardado até a volta de Jesus Cristo, chama-se igreja. E quando a gente percebe esse avanço de maneira extremamente acelerada, como a gente vê nos nossos dias, a gente percebe que a igreja só tem nome, mas a igreja não necessariamente é a igreja de Jesus Cristo. Pode existir trânsito religioso, dizendo que aumenta o número de evangélicos, mas não necessariamente verdadeiras conversões a Jesus Cristo. Pode ter vários seguidores de denominação A, B, C e D, mas não necessariamente discípulos de Jesus Cristo, pessoas que nasceram de novo a partir de um encontro real com Jesus. Portanto, sabe por que a sociedade brasileira está assim? Por causa da igreja. Porque a igreja não salga, a igreja não impede o avanço da maldade, a igreja não traz sabor, tempero do reino de Deus. E aí, pessoal, quando você come uma comida bem temperada, a primeira coisa que você fala é: quem é cozinheiro, me passa esse tempero, por favor, que está gostoso demais. O tempero mais saboroso que existe é alguém saber quem Jesus Cristo é e experimentar Jesus Cristo no seu viver. O tempero mais espetacular, que realça a criação do próprio Deus, é quando Deus Filho é entendido e é exaltado no meio dessa sociedade. E sabe qual é o instrumento que Deus escolheu para levar esse tempero para a sociedade? Eu e você. Portanto, nós precisamos entender: o sal puro, ele não deteriora.
O sal, quando ele não é contaminado por agentes do meio ou por algum tipo de intervenção química, ele dura. Mas quando tem ação do meio ou algum tipo de intervenção química no sal, ele perde a sua característica de pureza. E a única coisa que passa a ser razão de existir do sal é ser jogado no chão. Porque aí ele entra num processo ali de calcificação, e ele vai fazer com que as ervas daninhas não surjam mais naquele lugar, e ele mantém a conservação de uma estrada, de um caminho. Isso é que talvez a igreja seja nos nossos dias, um sal insípido, um sal que perdeu suas características, uma igreja que não ama mais a santidade, uma igreja que não ama mais a unidade no reino de Deus, uma igreja que não entende mais o valor de irmos por todo o mundo, fazendo discípulos de Jesus para todas as nações, uma igreja que coloca nas suas placas, ministério fulano de tal, como se a igreja pertencesse a alguém, se esqueceu de Gênesis 11, o problema de Babel, e as distorções provenientes do povo de Deus por causa disso. As pessoas estão construindo zigurates, grandes edifícios como naquela época. Vamos construir um grande edifício e vamos colocar ali esse edifício grande para que tornemos célebre o nosso nome. Na igreja só tem lugar para uma estrela. Hoje tem fofoca gospel, hoje tem celebridade gospel. É por causa disso que a sociedade vai apodrecer cada vez mais, porque a igreja já perdeu há muito tempo a sua característica de pureza, de santidade, de um compromisso único e inegociável com a exaltação de Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. Quando a gente vê as celebridades gospel dos nossos dias, a gente observa o ministério de João Batista, que foi confundido com o Messias, e que poderia se apropriar dessa confusão e dizer: não, eu tenho um pouquinho de messianidade em mim. João Batista, quando percebe isso, ele diz: aquele que vem depois de mim, eu não tenho dignidade para desatar as sandálias dos pés, que era o tipo de função social naquela época mais rejeitada na sociedade. Ele vai dizer: aquele que vem depois de mim é tão grande, e ele termina dizendo em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Nas igrejas a gente sabe o nome dos líderes, o nome das denominações, o nome de atividades específicas, mas as pessoas não falam de Jesus Cristo na igreja. As pessoas não conhecem o Senhor da igreja, as pessoas não sabem a razão de existir de uma igreja. E aí a gente entende por que a sociedade brasileira vai de mal a pior. Porque eu e você como igreja não estamos mantendo a pureza do sal, a pureza da nossa vida em Cristo, o compromisso de amor e de devoção a Deus de forma inegociável, e a gente não está indo por todo mundo para fazer discípulos de Jesus por todas as nações. Segundo ponto que o texto nos mostra, o texto diz: vocês são a luz do mundo. E a gente sabe que escuridão, de uma forma bem grosseira, significa ausência de luz. E quando brilha um fachinho de luz, aquela escuridão começa a dissipar. Depois que eu virei pai, eu estou acostumado a acordar quase que todos os dias antes do sol nascer. Os meus 2 filhos acordam muito cedo. E é muito interessante quando você começa a perceber os primeiros raiozinhos do sol aparecendo, como é que aquilo te dá uma percepção diferente do meio, uma percepção diferente da cidade. Onde eu moro tem uma vista para uma parte da cidade, você começa a ver direitinho até que o sol chega ao sol do meio-dia, sol a pino. Pessoal, quando brilha um pouquinho de luz, as trevas têm que se dissipar. E a Bíblia usa muito a correlação de trevas para falar ação da maldade, avanço do pecado, e usa muito luz para dizer sobre a intervenção do reino de Deus, a chegada do rei do reino, Jesus Cristo, e o papel dos seguidores do reino, a igreja de Jesus, levando o amor de Jesus para as pessoas. E aí o texto diz: vocês, igreja, são a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está errante, o mundo bate cabeça, o mundo busca resposta na racionalidade por ela mesma. O mundo busca resposta nos sentimentos pelos sentimentos em si mesmo. O mundo busca nas ideologias mais distintas, nas ações mais distintas, nos atos realizados pelo ser humano mais distintos, resposta para por que eu nasci, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. Imagine você, eu já passei por isso uma vez quando eu fiz um exame, fiquei um tempo com a minha visão quase que totalmente assim escurecida. E ela voltou rapidinho depois, por causa de um medicamento que foi aplicado. Mas eu achei uma questão muito interessante. Naquele momento eu pensei como deve ser a vida de uma pessoa que tem deficiência de visão, que tem perda total da visão, de um cego. E aí eu imaginei como um cego faz
se ele chega num ambiente que ele não conhece completamente o ambiente. Nós bem sabemos e percebemos a beleza da criação de Deus, que quando isso acontece, outros sentidos do organismo são aguçados e mais desenvolvidos, e talvez ele interage com o meio a partir desses outros sentidos. Mas eu fiquei pensando naquela questão: se eu ficar cego agora, eu não conheço esse ambiente, para onde eu vou? O que eu faço? Se tiver um buraco, se tiver uma faca ali, o que eu vou fazer? Eu vou me machucar, fico parado, tento ir batendo cabeça e me machucando, como é que eu saio daqui? O mundo sem Deus é exatamente essa pessoa em densas trevas, em completa escuridão, e tenta caminhar e não vê os buracos que está no caminho, e cai e se machuca, e tenta ir por um outro caminho, não vê as víboras que estão ali e são picados, e o mundo anda errante, batendo cabeça, se machucando, se machucando, se machucando. A gente vê as pessoas fazendo as maiores loucuras possíveis para procurar sentido e resposta para o seu viver, mas elas nunca vão encontrar, porque só existe um caminho para a felicidade, só existe um caminho para a vida, só existe um caminho para a verdade, e enquanto a luz de Cristo não brilhar através da igreja apontando o caminho, elas não vão trilhar esse caminho. Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmos 16, no final do capítulo, no versículo 11 diz: porque na presença de Deus há plenitude de alegria, à destra de Deus, aonde Jesus Cristo se assenta, há prazer, delícias perpetuamente. E as pessoas estão buscando o prazer e a razão do viver e a alegria para a sua vida em pessoas, em coisas, em substâncias químicas, em posições sociais, em fama, fazendo as maiores loucuras às vezes para conseguir isso, e quando conseguem, tem tanta frustração de perceber que isso não satisfaz o vazio do seu coração, que chegam ao ponto de tirar a sua vida porque não encontraram um caminho para o seu viver. O caminho da vida é Jesus Cristo, e enquanto a igreja não iluminar o ambiente com o seu testemunho, com uma vida condizente do Evangelho, as pessoas do entorno não vão conseguir perceber: olha, a igreja está brilhando, pelo brilho da igreja a gente vê ali o caminho da vida, é Jesus Cristo, é ali que eu tenho que trilhar. E aí, no passado, as cidades eram construídas nos mais altos montes por duas finalidades. Primeiro, por uma questão de proteção. É muito mais fácil você combater o inimigo atacando de cima para baixo do que atacar esse inimigo de baixo para cima. Você tem uma grande vantagem nesse ataque, nessa proteção. Mas como não tinha GPS naquela época, ou sequer mapas, impressos, as pessoas se deslocavam por determinadas referências geográficas de grande porte. E quando chegavam numa determinada região, viam uma cidade ou no alto de um monte, ou quando estavam numa grande elevação, olhando uma cidade num vale. Mas era menor as cidades nos vales, por quê? Por causa do problema do ataque, muito mais fácil você atacar de cima para baixo. O texto está dizendo que a igreja tem que ser uma cidade edificada sobre o monte, não atrás do monte. E hoje as pessoas têm vergonha de dizer que pertencem a Jesus Cristo. Hoje as pessoas agem como agentes secretos de Jesus. Pertencem a Jesus porque querem as bênçãos. Pertencem a Jesus porque sabem que só em Jesus Cristo há salvação, mas vivem uma vida cristã imatura, infantil, porque não querem compromisso com a missão, não querem dizer para as pessoas, como disse o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Por quê? Porque não querem engajamento na missão, porque ter uma vida de testemunho dá muito trabalho, porque aí você tem que ter uma vida autêntica com Deus, porque aí você tem que ter uma vida autêntica diante das pessoas. Não dá para vestir uma roupa religiosa para entrar domingo na igreja e deixar a roupa quando você chega em casa, e de segunda a sábado você vive de qualquer forma. Uma vida missional significa uma vida que tem os seus pulmões cheios do ar da missão. É uma vida que respira a missão. É uma vida que entende o privilégio. A obra mais espetacular que acontece sobre a face da terra é a da igreja. E mesmo sem merecer e sem precisar de mim, o Senhor da igreja e o Senhor da missão me chama para participar disso. Isso é espetacular. Mas a igreja está querendo ficar atrás do monte para não ter que assumir o seu engajamento na missão. Quando a turma que é da roça, que gosta da área rural, de fazendas, hoje muito menos, que são raríssimas as regiões sem eletricidade, mas se você é um pouquinho mais antiga e como eu, você já participou de alguma fazenda, já foi em alguma localidade rural que não tinha energia elétrica,
E aí de noite, para você ler, para você se deslocar, você pega aquela lamparina, você acende com a vela, o querosene, tem uma turma rindo aí, já está se entregando, não é verdade, pessoal? Não é assim que a gente faz? E a gente vai andando. Quando você quer iluminar o ambiente, o que você faz? Você coloca aquela lamparina, aquela vela debaixo da cama? Você coloca no lugar mais alto, para ter a maior profusão possível daquela iluminação, não é verdade? A fonte da luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Mas se nós pertencemos a Jesus e nos relacionamos com Jesus, a luz de Cristo brilha em nós e deve refletir em nós para as localidades que estão em trevas e que ainda não conhecem o amor de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a mensagem de Jesus. Portanto, a igreja é a luz do mundo. Mas será que a igreja tem sido luz? Por que o mundo está em densas trevas dessa forma? Não é a omissão e a irresponsabilidade da igreja no cumprimento da missão? E por que isso deve acontecer? O texto diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Boa obra significa algo que é produzido na sua essência como algo bom. Boa obra significa algo que traz impacto positivo, abençoador, transformador da vida da pessoa, no aspecto espiritual, no aspecto social, no aspecto familiar, em todos os aspectos possíveis que foram criados por Deus. Mas a boa obra também tem uma motivação: fazer com que Jesus Cristo e Jesus Cristo somente seja exaltado, e não as pessoas. Sabe qual que é o problema dos nossos dias? As referências da sociedade, salvo raríssimas exceções, porque Deus sempre preserva um remanescente fiel, não são pessoas que têm um temor de Deus. Mas quando você olha no nosso legado, na nossa tradição cristã, as transformações mais impactantes da história são provenientes da igreja. Olha que coisa interessante, alguns anos atrás, Deus me deu a bênção, o privilégio de conhecer uma parte da Universidade de Princeton, uma das 10 maiores universidades do mundo. E ali, quando eu estava em Princeton, eu fui na parte onde fica o seminário de Princeton, na capela do seminário de Princeton, onde um jovem chamado Ashbel Green Simonton, ouvindo um dos seus grandes professores falando sobre a fé em Deus, o coração dele arde, ele fala: vou largar tudo, vou para o Brasil. Ele faz isso há cerca de 170 anos atrás. E se eu estou pregando a palavra de Deus nesse púlpito, nessa noite, é porque os frutos que esse jovem pastor semeou aqui frutificaram. E ele foi um instrumento de Deus para plantar uma das igrejas que fazem parte do corpo de Cristo no tempo presente, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas sabe o que eu achei fantástico nessa visita? No centro da Universidade de Princeton, e já fizeram de tudo para arrancar isso de lá, tem o seguinte dizer: para a honra de Deus e o incremento da ciência, nós edificamos hoje a Universidade de Princeton. E tem lá os membros fundadores, eles cristãos. Essa universidade tem 38 prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum ainda. Só que sabe por que eles produziram essa transformação social? Para que as pessoas vissem as boas obras através da vida deles e glorificassem ao nosso Pai que está no céu. Deixa eu te dar um outro exemplo. Das maiores atrocidades da história, na minha opinião, é a escravidão. E não a escravidão da idade antiga simplesmente, mas do período moderno, que vai ali do século XV até o final do século XVIII, início do século XIX. E aí, a gente para pensar, quem foi o homem ou a pessoa que Deus usou para acabar com o tráfico de escravos no mundo? E aí você vai saber da história de um parlamentar inglês chamado William Wilberforce, que por quase 27 anos luta na Câmara dos Lordes para acabar com o tráfico de escravos. Só que ele nunca tinha êxito. Sabe por quê? Naquela época a Inglaterra, a maior potência econômica do mundo, e a principal atividade econômica da Inglaterra, sabe qual que era? O tráfico de escravos, principalmente o tráfico de negros. E aí a maior aberração talvez da história: pessoas que têm o mesmo valor e a mesma importância diante de Deus eram separadas e subjugadas por causa de uma tonalidade de cor, por mais ou menos melanina. E aí, um homem cheio do Espírito Santo se levanta e dá a sua vida, e numa articulação política fantástica, e procure conhecer a história e a biografia de William Wilberforce, no início do século XIX, ele consegue aprovar na Câmara dos Lordes o fim do tráfico de escravos.
Como a Inglaterra era a principal potência econômica no mundo nessa área, isso começa a polarizar e a reverberar em outras nações do mundo. E cerca de quase 71 anos depois, uma princesa chamada Princesa Isabel vai assinar no dia 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Sabe por que hoje brancos e negros caminham juntos com o mesmo valor? Porque assim eles o têm diante de Deus. Porque um homem de Deus, entendendo a vocação cristã, entendendo que ele é um servo de Deus em missão, cumpriu a sua vocação e trouxe os valores do reino através de uma postura legislativa. A gente precisa brilhar a luz de Cristo. E aí, sabe o que eu acho fantástico? Eu me cobro como pastor, porque o William Wilberforce teve um pastor chamado John Newton. Quem foi John Newton? Ele é o autor talvez do hino cristão mais famoso do mundo, a música Amazing Grace. Tem uma parte nessa música que ele canta assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Dizendo que ele era cego porque ainda não pertencia a Jesus Cristo, estava em densas trevas, mas a partir do momento que estava em Cristo, o fulgor do brilho de Cristo é tão impactante que dissipa qualquer cegueira espiritual. Só que sabe o que aconteceu com a vida dele? Depois que ele se converteu, ele foi perdendo a sua visão, até que ficou completamente cego. E aí sabe o que John Newton fez? Um dia William Wilberforce, já cansado de lutar e não ver a coisa acontecer no parlamento inglês, ele falou: olha, eu quero viver como um homem de Deus, servir a Deus no parlamento é praticamente impossível, eu quero me dedicar ao ministério pastoral. E aí John Newton diz: aonde você vai servir mais a Deus? Aonde você vai salgar mais? Aonde você vai brilhar mais o brilho de Cristo? E aí às vezes eu fico com vergonha do pastor que eu sou, mas eu tenho uma esperança. Minha esperança como pastor é de amanhã talvez abrir o noticiário e perceber alguém que está fazendo uma fantástica pesquisa acadêmica e que está trazendo um impacto tão positivo para a nossa cidade e para a nossa região e quem sabe para o nosso país, e a pessoa ser perguntada: por que você está fazendo isso? Talvez ele faça ao vivo, e aí não tem como cortar. Como algumas vezes já dei entrevistas, as minhas entrevistas nunca vão para o ar, tudo cortado. Eu acho que eu já não, quando me ligarem mais eu já não vou, porque nunca vai. Eu já estou entendendo por quê. E aí ele diz, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, dizendo: olha, eu faço isso porque eu entendi a vocação que Deus me deu, e por amor a Deus e por amor às pessoas, eu quero exercer da melhor maneira o meu trabalho, para que as pessoas vejam o amor de Deus por elas através do meu trabalho. Eu quero abrir o jornal, talvez eletrônico, e ver isso. Eu quero às vezes estar comprando uma coisa na feira e alguém falar assim: quem você é? Eu me chamo Rafael, o que você faz? Eu sou pastor. Ah, você é pastor da Igreja Presbiteriana Conexão? Ela é tão membro da sua igreja, que fez isso e isso e isso, e que trouxe uma transformação tão positiva para mim, para a minha vida. Olha, quer saber de um negócio? Será que eu posso um dia fazer uma visita na igreja de vocês? Porque eu não gosto muito dessa questão dos crentes, não. Eu discordo com algumas coisas que eles pensam, mas eles têm um estilo de vida que é atrativo. Eu preciso entender por que vocês têm uma alegria que independe de circunstâncias, por que vocês têm uma esperança que nada pode abalar. Eu quero isso para a minha vida. Eu sonho em pastorear essa igreja. Eu tenho absoluta convicção que o potencial está aqui. O potencial aumentou essa noite. E é por isso que nós temos vida, porque nós somos o povo de Deus em missão. Dessa forma, eu queria convidar você a ficar de pé.